Olá, pessoal. Eu sou o professor Luciano, do componente de língua portuguesa, e hoje nós vamos falar sobre o gênero narrativo e seus elementos, tá certo? Então vamos lá. O gênero narrativo, ele se refere ao quê? A textos que contam uma história, por isso narrativo, tá? Para isso é necessário que o narrador, né, ou a narradora, os personagens, enredo, tempo e espaço estejam presentes ali dentro da história, tá bom? Isso faz parte do texto narrativo. O narrador ele pode ser onisciente, ele pode ser também observador, ou ele pode ser um personagem da narrativa, que pode conter um discurso direto, indireto, ou um discurso indireto livre. Então aí vai depender muito da proposta que a narração vai trazer, né? Que o escritor vai dar para o seu texto, tá bom? Então, assim, nós temos aqui alguns gêneros, né, que apresenta, entre outros, estes principais subgêneros que nós temos: a epopeia, o romance, conto, novela, fábula. Então, todos esses faz parte aí desse estilo, né, desse tipo textual que é o gênero narrativo, tá bom? Então, nós temos aqui a estrutura da narrativa. Narrativa é contar histórias, faz parte da cultura e da natureza humana. Então, desde o princípio, o homem ele tem a necessidade de contar histórias, né? Por isso surgiu aí a parte, quando surgiu a parte escrita, né, veio com ele esse gênero narrativo, tá? E o texto do gênero narrativo, ele conta uma história, ou seja, o enredo ali, tá? E apresenta os seguintes elementos. Então, quais são os elementos da narrativa, né? Primeiro nós temos aqui o narrador, que é aquela voz da narrativa, tá? Isto é, aquele ou aquela que conta a história. Portanto, não devemos confundir essa voz com a voz do autor, pois ela se configura também em uma estratégia ficcional. Então, quando você está lendo uma história, existe uma voz dentro daquela história. Não é a voz do autor, é a voz do narrador que ele quis dar para aquele texto. Tá? Às vezes esse narrador ele pode ser um personagem ali dentro que esteja ali observando e contando a história para a gente, que está lendo. Tá? Nós temos o narrador que é onisciente ou onipresente, tá? Que geralmente ele está lá marcado dentro da terceira pessoa, tá? Dentro da terceira pessoa. Ele, por exemplo, né? Que tem conhecimento total das personagens. Então esse narrador, ele conhece tudo que acontece dentro da história, ele sabe de tudo. Até os pensamentos da personagem ele conhece, tá? Ele consegue falar sobre, certo? E aí ele traz um exemplo aqui de uma obra do Machado de Assis, que diz assim: Quintanilha sentiu-lhe lágrimas na voz, assim lhe pareceu ao menos. Pediu-lhe que guardasse o testamento, só lhe respondia o som áspero de pena correndo no papel. A consulta dos livros era feita com tal melancolia que entristecia o outro. Então nós temos aqui um narrador contando ali os sentimentos de um personagem dentro da história. Ele está falando sobre esse Quintanilha aí, dentro daquela história, tá? Nós temos também o narrador personagem, que ele aparece na primeira pessoa, por exemplo, eu, né? Assim, o próprio personagem ele vai contar a história e vai dar uma visão ali parcial dos fatos, porque ele também é um personagem, então não tem como ele saber de tudo que acontece dentro da história. Tá? Então ele vai contar ali o que está ao redor dele, tá certo? Nós temos aqui um exemplo de Mário de Andrade que diz assim: Frederico Paciência estava maravilhoso, sujo do futebol, suando, corado, derramando vida. Me olhou com uma ternura sorridente. Talvez houvesse, havia um pouco de piedade. Então, me olhou, vocês perceberam ali quando me olhou, né, para mim, né, o eu ali dentro da história. Então esse é o narrador personagem, está contando o que ele está vendo ali dentro daquele fato, daquela história, tá? Aí nós temos também os personagens, que são os participantes da história, quem age ou quem é afetado pelo enredo, tá? Elas podem ser planas, que é aquele personagem que não tem tanta complexidade, superficial, é aquele personagem previsível, que a gente consegue enxergar o enredo dele todinho dentro da história. Ou ele pode ser personagens redondas, que são aquelas mais complexas, que a gente não consegue identificar de fato o que acontece com ele ali dentro da história,
tá? Então, ele traz aqui alguns exemplos de personagem redonda ou esférica, como eles chamam, tá? Nós temos aqui, né, também na obra de Machado de Assis, né, o livro Dom Casmurro, nós temos a Capitu. Ninguém consegue, até hoje se tem estudos sobre a Capitu, se ela traiu ou não traiu o Bentinho, não é? Tem, no curso de Direito, eles fazem ali um júri para definir, para defender e para condenar a Capitu com essa ação dela aí, com essa traição, suposta traição. Então ela é uma personagem difícil de identificar, de entender. Será que ela traiu ou será que ela só era dissimulada? E aí, né? Existe essa dúvida. E nós temos também uns personagens mais planos, que eles chamam, né? Nós temos aqui, por exemplo, o livro do Harry Potter, que Voldemort e o Harry Potter são personagens simples de você entender. Você sabe o que eles estão fazendo ali dentro da história e você sabe onde ele quer chegar, diferente do anterior, né? Tá certo? Então, nós temos também como elemento da narrativa o tempo. E o tempo ele pode ser cronológico, que é semelhante ali ao tempo do relógio. Então, ele tem um começo, certo? E ele vai andando ali e de acordo com o nosso relógio aqui, tá? Seguindo as datas certinhas. Tá bom? Por exemplo, ó, nós temos aqui, havia já anos que o químico vivia em Tubiacanga, quando, uma bela manhã, Bastos o ouviu entrar pela botica adentro. O prazer do farmacêutico foi imenso. O sábio não se indignara até aí visitar, fosse quem fosse. Então ele vai contando ali a história, né? No manhã foi acontecendo isso, cronologicamente, tá bom? Dentro ali desse tempo, como se fosse o nosso relógio andando, tá? Nós temos o tempo psicológico, que já é diferente, porque ele vai fazer parte do fluxo ali da consciência. Então, de repente, você está vendo a história andando cronologicamente e de súbito a história muda e o personagem passa a lembrar coisas do passado. E às vezes a gente não consegue acompanhar, a gente percebe muito isso em séries, né? Não consegue acompanhar esse tempo. Você tem que prestar atenção, porque o tempo psicológico vai depender ali do fluxo de consciência de cada personagem. Tá? Então ele pode começar aqui, de repente ele começa pelo fim da história, né? Ou pelo meio. E aí você tem que ir com calma para entender, tá certo? Nós temos também os tipos de discurso narrativo, tá? Que são que os discursos é a fala do personagem. Nós temos aqui um diálogo representando isso, tá? Então, todo discurso dentro de um texto ele é marcado por esse sinal de pontuação aí no início do diálogo, que é o travessão, tá? Por exemplo, ó, ali temos um diálogo. O doutor Cicrano já escreveu alguma coisa? Por que perguntas? Então, você observa que o diálogo, o discurso, ele é marcado assim dentro da narrativa. E como isso é chamado, né? É chamado de discurso direto, tá? Esse tipo de discurso ele é direto, porque a gente consegue observar as falas marcadinhas dentro do texto. Porém, nós temos também o discurso indireto. O narrador, a narradora, ela fala pela personagem. As falas não estão marcadas ali por esses sinais. Então, é discurso indireto. Por exemplo, nós temos aqui, quando fizeram silêncio, foi o soldado negro que se aproximou, dizendo se chamar Nestor. Então você observa que o narrador fala pelo personagem, né? O personagem ali não tem uma voz ativa, de fato, certo? O narrador é quem fala por ele. Vamos ver aqui. Nós temos também o discurso indireto livre ou semi-indireto, que é a reprodução do pensamento da personagem pelo narrador. Isso é possível observar ainda que nesse livro nós temos: lembrou da missão que passara por uns tempos na sua terra. Então aqui já está relacionada a questão do pensamento, tá? Então ele vai narrar a fala ali dentro do pensamento do personagem, diferente do anterior que ele narra a fala do personagem em si. Aqui não, ele vai narrar a fala que está no pensamento dele. Por isso que é um discurso indireto livre ou semi-indireto, tá bom? E aqui a gente tem alguns subgêneros narrativos, como a epopeia, que está relacionada ali a poemas narrativos, romance, que pode ser longa narrativa em prosa, o conto, que é uma curta narrativa em prosa, novela, que é uma narrativa em prosa,
com dimensões entre conto e romance, que a novela ela é imensa, né? Então ela tem essas duas dimensões aí. E a fábula, que é uma narrativa curta, geralmente protagonizadas por personagem, e ela apresenta o quê? Uma moral no final, certo? E aqui nós temos algumas classificações dos textos do gênero narrativo. Nós temos o monofônico, tá? Que é quando o texto está ali apenas representando apenas, focando apenas num personagem específico, né, que é o protagonista. Nós temos o polifônico, que ele já foca em várias personagens, tem vários núcleos ali. Nós temos também, né, os fechados, que ele vai focar onde? Na ação e não na reflexão, tá? Ele foca na ação da história, como por exemplo, uma história policial. Ele vai focar ali dentro da ação, por isso que é fechado, tá? Nós temos os abertos, que vai focar onde? Na reflexão, que é o contrário do anterior, né? Certo? Vai focar na reflexão, tá? Nem tudo ele vai ser expresso dentro daquele texto, porque quando se trata do psicológico, né, sempre tem alguma coisa ali escondida. Nós temos os lineares ou progressivos, que seguem uma sequência cronológica, tá? Dos fatos ali que estão sendo contados. Nós temos também verticais ou analíticos, que tem essa reflexão sobre os fatos ocorridos, sobre sua influência nas personagens. E por isso que é analítico, porque vai ter essa reflexão ali na influência que as personagens têm dentro da história. E o psicológico, que é centrado do quê? No funcionamento da mente humana, tá certo? Então, olha a diferença entre eles, né? Entre o analítico e o psicológico, né? Que no texto vertical analítico, a reflexão ela vai surgir a partir do fato, daquele fato que aconteceu. E no psicológico, o intenso fluxo de consciência, independente de um fato em particular. Então, não vai depender do fato, e sim, né, daquele intenso fluxo de consciência que tem dentro daquela história, tá certo? E aqui nós temos um pequeno resumo sobre isso, sobre a estrutura narrativa, tá? Que você pode printar a tela para ter como base aí para o seu estudo, tá bom? E depois retorna para assistir novamente o vídeo, certo? Então, nosso exercitando do dia, né? Aqui no fragmento, o narrador adota um ponto de vista que acompanha a perspectiva de Fortunato. O que singulariza esse procedimento narrativo é o registro de quê? Então vamos ver aqui esse ponto de vista, né? Vamos ler aqui o texto. Garcia tinha se chegado ao cadáver, levantara o lenço e contemplara por alguns instantes as feições defuntas. Depois, como se a morte espiritualizasse tudo, inclinou-se e beijou-a na testa. Foi nesse momento que Fortunato chegou à porta, estacou assombrado. Não podia ser o beijo da amizade, podia ser o epílogo de um livro adúltero. Entretanto, Garcia inclinou-se ainda para beijar outra vez o cadáver, mas então não pôde mais. O beijo rebentou em soluços e os olhos não puderam conter as lágrimas que vieram em borbotões, lágrimas de amor calado, irremediável desespero. Fortunato, à porta onde ficara, saboreou tranquilo essa explosão de dor moral que foi longa, muito longa, deliciosamente longa. Então, qual é esse ponto de vista aí que acompanha a perspectiva do Fortunato? Vamos ver? O prazer da personagem em relação ao sofrimento alheio, tá certo? Então, pessoal, por hoje é só. Não deixem de acessar a plataforma Eduque. Até mais.